Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Ei, doutor Henrique, boa tarde, bem-vindo por aqui. Ei, Johnny. Ei, Adalberto, vocês estão bem? Como vocês estão? Tudo já por aqui, doutor Henrique, boa tarde. A minha ansiedade agora é que o coração acelerou, se demorou a responder. Eu falei, será que ele tá ali? É bom, é pra testar a minha paciência aqui, minha calma. Tamo junto. Tudo certo. Doutor, hoje antes da gente começar com as perguntas dos ouvintes, teve um caso registrado aí de meningite na região serrana, em Domingos Martins. Queria que você explicasse pra gente, é uma doença grave, é prevenível, a gente consegue prevenir ou não? É uma doença simples, tem vacina? Conta pra gente um pouquinho sobre esse caso aí que está mobilizando a Secretaria de Saúde. Johnny, ela é potencialmente grave. O que quer dizer isso? Os casos em que a gente consegue descobrir rápido e se restringe a meningite, eles são menos graves do que uma doença causada pelo mesmo bicho, pela mesma bactéria, chamada meningococcemia. Toda vez que termina em emia, quer dizer que aquele bicho foi para o sangue. Então, septicemia nada mais é do que a infecção que o cara teve agora também está na corrente sanguínea. Então, é super comum, por exemplo, na pneumonia, que o cara chega ou só com pneumonia, então tem um diagnóstico, vai embora para casa usando remédio em casa, ou ele fica internado. Um dos motivos do cara internar com pneumonia é porque a gente consegue notar, através não só de exame físico, através de conversa, mas também pelos exames de laboratório, exames de tomografia, que esse cara tem, além da pneumonia, um quadro que virou sistêmico. O bichinho lá entrou dentro da corrente sanguínea no cara e está alterando tudo. Então a meningococcemia, ela é bem pior do que a meningite por meningococo. O que é isso, meu Cristo? Coccus é o nome que se dá à bactéria, que tem o jeito da bactéria, o formato dela, é como se fosse uma bolinha. É como se fosse a ponta de um alfinete. Como o formato dela é redondinho, a gente chama de coco. Então tem pneumococo, meningococo. E por que chama-se assim, cada bicho de um jeito? Porque você precisa determinar que bicho é para você saber que tratamento que você coloca. A depender do bicho que é, você tem que trocar o antibiótico. O meningococo é o mesmíssimo bicho, aliás, ele chama meningococo porque ele adora as meninges, ele adora fazer meningite. Esse meningococo é o mesmo que causa ou a meningite ou a tal meningococcemia. A meningococcemia é uma doença sistêmica gravíssima. O sujeito tem dificuldade de coagular o sangue, ele faz lesão de pele severa, ele entra num quadro de um estado gravíssimo muito rapidamente e a mortalidade é muito alta. A meningite por meningococo, ela já não tem essa monta toda. É claro que preocupa, principalmente porque é danado para dar em criança e jovem, é danado para dar em idoso, então é uma população muito vulnerável à doença, mas ela tem menos importância, não só de morbidade, como de mortalidade, do que a meningococcemia. E essas doenças, eu não só tenho vacina hoje, que evita parte delas, como eu também tenho um jeito de fazer um negócio chamado profilaxia, que foi o que foi feito com esse episódio, com esse caso índice. A gente chama isso, Johnny, o menino que pega isso a primeira vez, a gente chama de caso índice. E a depender da relação que você tem com esse caso índice, você tem que tomar a tal da profilaxia, que nada mais é do que um remédio que você usa para exterminar o meningococo antes mesmo que ele cause doença. E é super efetivo, assim. Aliás, não tem só para meningo. Tem para meningo, tem para tuberculose, tem para um monte de coisa. Tem um monte de doença que tem essa profilaxia. Entrou em contato com fulano de tal, opa, toma, porque senão você vai desenvolver a doença. Doutor Henrique, mas também tem vacina e tem tratamento efetivo. Uhum. O senhor está falando aí, trouxe uma memória, eu não sei se é a mesma doença, o senhor já explicou que tem mais de um tipo de meningite, né? Mas me lembro da minha infância, na minha cidade, que é pequena, menos de 10 mil habitantes, e começaram a ter muitos casos, apareceram vários casos na cidade, algumas crianças morreram muito rápido, tiveram dor de cabeça muito forte, outras sobreviveram, mas tiveram problema, o olho ficou torto, teve algum problema de visão.
E isso gerou um caos na cidade na época. Então, várias atividades foram suspensas, a gente não podia brincar com um amiguinho. Quem tinha algum parente que morreu da doença teve que ser medicado. E as pessoas correram para fazer oração. Eu me lembro das novenas para São Sebastião, que o pessoal colocava aquele patuazinho ali para tentar proteger a criança. Ficou muito marcado porque foi na infância. Que meningite é essa mais grave? O que pode ter acontecido ali, assim? Hoje a gente tem esses surtos ainda no país, esses casos, ou ela está super controlada? Não é o mesmo cenário da década de 90? O cenário pode ter melhorado, porque a gente melhorou algumas das questões higiênicas no país, né? Mas, infelizmente, quando você está num ambiente muito fechado ou que a família é muito grande, a chance de você passar essa meningite ela é ainda maior. Por exemplo, na meningite de meningocócica, que é essa meningite do caso, eles chamam de contactante íntimo, qualquer sujeito que dorme na mesma casa, ou divide o mesmo copo, ou divide o mesmo garfo, ou ficou por mais de 6 horas numa atividade mais... Por exemplo, eu fiquei treinando jiu-jitsu com maior, com secreções e tudo mais, faz passar mesmo. Então vale lembrar aí que na década de 90, a depender de como você situava a equipe, as pessoas em volta dessa criança ou desse adolescente, a chance de espalhar era muito rápida mesmo. E é uma doença que surge aí entre 1 dia e 10 dias depois do contato, que às vezes é muito difícil você reconhecer. Diferente de pneumonia, que vem febre, tosse, catarro, todo mundo assusta e é frequente, a meningite é um trem mais difícil. Ela às vezes não dá febre, às vezes ela só dá essa dor de cabeça, ela dá um negócio chamado rigidez nucal. O menino não consegue colocar o queixo no peito, que ele faz rigidez das meninges, que nada mais são do que um envelope onde corre todo o seu sistema nervoso, como se fosse a bainha de um fio elétrico, sabe? Quando você pega o fio e ele tem uma borracha em volta, um plástico em volta, é aquilo ali que é a meninge. A meninge, ela inflama toda. Então, o menino às vezes apresenta sinais e sintomas menos apurados, menos frequentes. A gente não vê com tanta facilidade. E aí isso é danado para tardar o diagnóstico, né, Johnny? Porque eu não vejo tanto, aí o diagnóstico fica mais lento. Aliás, até onde eu sei, a pediatra que atendeu esse menino teve uma luz assim, porque foi muito rápido. O diagnóstico foi um diagnóstico mais recente, o que favoreceu muito não só o tratamento do caso, como o deflagrar dessa história toda. Aciona a vigilância sabe o que faz, manda para a escola do menino, para a atividade física do menino, para a casa do menino, manda todo mundo, me investiga quem é que foi contactante íntimo, ou então dá esse remédio. E infelizmente tem hora que você não tem o que fazer, tem hora que não tem a profilaxia, né? Para pneumococo, por exemplo, não é tão comum a profilaxia e você acaba ficando refém. A sorte é que é uma doença que passa menos. Então, várias dessas doenças têm o que fazer, não só antes de ter, como vacina, prevenção, sair de perto, medidas higiênicas, como depois que você entra em contato, por exemplo, com um antibiótico como profilaxia. Doutor Henrique, boa tarde. Juliana por aqui. Temos uma participação do Antônio Marcos, ele é economista, está sempre aqui com a gente. Ele pergunta se há proximidade de causa entre sinusite e meningite. Tem alguma relação? De sinusite com meningite? Isso, ele pergunta aqui. Tem, íntima relação. É legal um economista fazer essa pergunta, mas tem íntima relação. Por quê? Porque os sinos, os seios paranasais, os seios que a gente... O que é o seio, Juliana? É mais ou menos assim. O crânio ia ficar muito pesado. Aí Jesus Cristo, lá, sei lá quem acredita, resolveu fazer buracos de ar dentro do crânio, dentro do osso, para que os ossos não ficassem extremamente pesados. E esses seios, eles nos ajudam na hora da respiração, principalmente a respiração nasal, aquela que a gente faz pelo nariz, eles ajudam a aquecer e a umidificar o ar que entra para dentro dos pulmões, protegendo os pulmões. Então é 2 coelhos com uma cajadada só. Só que esses seios, eles são muito perto da meninge. E aí volta e meia, não só o ouvido como esses seios, são pertinho da meninge. E volta e meia o menino pega primeiro uma sinusite, ele pega primeiro uma infecção de garganta, ele pega primeiro uma otite, que é a infecção de ouvido, para depois desenvolver. É como se eu não tivesse controlado a infecção naquele sítio que ela começou, naquele local onde ela começou,
E ao longo do tempo ela vai aumentando a amplitude, o tamanho dela dentro do corpo do cara, até uma hora que ela extravasa aquele local onde ela estava. Ela atravessa a rua e vai para o outro bairro, é como se fosse isso, e aí encosta na meningite. Então tem uma intíssima relação. Aliás, tem relação não só com o local, como com infecção viral, porque meningite, principalmente a meningocócica, a pneumocócica, ela é causada por bactéria. Mas volta e meia, o começo da história do menino nem foi a bactéria, volta e meia foi a infecção de vírus. É que a infecção de vírus deixa o menino mais cheio de catarro, e a bactéria adora catarro, consegue crescer mais rápido. Então, por isso que volta e meia os médicos pedem para tratar e ficar de olho. Por isso, o Johnny deve lembrar aí, de alguma das vezes que a gente conversou, doença viral é um trem que dura entre 5 e 10 dias. Porque você não está falando isso só para o cara tranquilizar o cara e falar, calma que daqui 7, 8 dias vai passar. Você está falando, principalmente para o pai e para a mãe, para falar para ele assim, nego, se esse trem estiver durando mais do que 7, 10 dias, abre seu olho, porque tem alguma coisa acontecendo, entende? Sim. Temos mais uma participação chegando por aqui do Gustavo. Ele fala que teve meningite aos 13 anos, mas graças a Deus não teve sequela. Ficou 15 dias internado e mais 15 dias de recuperação em casa. Muita dor de cabeça e tratamento intenso. Não desejo a dor de cabeça que tive para ninguém. Qual que é o período de incubação da meningite, né? Quanto tempo que após o contágio os sintomas aparecem? De fato, essa dor de cabeça é muito intensa, é um sintoma que dá para identificar fácil ali? Juliana, entre 1 e 10 dias. E na dor de cabeça especificamente, os neurologistas eles falam assim, tem uns sinais de alarme para dor de cabeça. Então, dor de cabeça e febre, por exemplo, é um trem que você não fica sentindo em casa. Tá com dor de cabeça e febre, vai ao pronto-socorro, porque é um dos sinais que a dor de cabeça pode indicar, inclusive uma meningite. A pior dor de cabeça que você já teve na vida, principalmente para quem tem 40, 50, 60 anos, que já teve várias dores de cabeça, ela muda o padrão. Mudou o padrão, pode procurar o pronto-socorro de imediato. Se você tiver dor de cabeça e qualquer sintoma neurológico, ou seja, ficou sem mexer um pedaço, ficou sem conseguir falar, ficou sem sentir uma parte da perna, do braço, de qualquer coisa, está caindo o olho junto com a dor de cabeça, então tem que procurar também. Então essas são as dores de cabeça que você precisa ficar ligado. E dor de cabeça com aumentos de pressão exorbitante. Então pressões maiores do que 18, 20, tem que procurar o médico de imediato. Ele tem que te avaliar para saber o que está acontecendo. A Elisângela, nossa ouvinte, está falando o seguinte, que tem um filho de 4 anos que vai para a creche todo dia, tem muitas crianças por lá. Qual o risco de adquirir uma doença se ele tiver contato com uma criança dessa? Tem que ter preocupação nesse momento? Não, né, doutor, nesse caso? Ô Johnny, nesse caso que já passaram vários dias e que todo mundo tomou remédio, está tudo indo bem, até onde eu sei, foi só aquele caso índice e não passou para mais ninguém. Então, nesse caso, eu acho que a gente está entrando na fase de ter superado a fase crítica para contato, certo? Só que vale a ressalva aqui, principalmente nesse caso específico, que criança de creche menor do que 6, 7 anos, ela é considerada uma criança de risco. Por quê? Porque antes dela estar na escola, com 5 anos, 4 anos de idade, ela está num convívio maior, inclusive de troca de secreção, né? Vale lembrar que criança põe brinquedo na boca e passa uma para outra, criança pega o prato uma da outra inadvertidamente, sem que você consiga vigiar todos. Então, é o tipo de caso que, até onde eu sei, essa criança não tinha 6 anos, era uma criança já de 9 para 10 anos, é menos preocupante nesse sentido, por causa da idade e do tipo de convívio social dentro da escola. Mas fica aqui o alerta para a galera que é pai e mãe de criança de creche, a vigilância é um pouco maior mesmo, tem que ficar um pouco mais de olho mesmo para esse tipo de contato, certo? Lembrando que a sua criança tem que ter feito contato com o sujeito que pegou a meningite. Não é assim, eu peguei a meningite, aí minha filha faz vôlei com uma coleguinha que foi hoje no parque de uma outra criança. Nossa, ficou longe demais, não vai chegar lá. É contactante íntimo, você precisa ter íntima relação, e aí, se a criança índice, se aquela responsável foi a que estava na creche, dentro da sala do seu menino, aí realmente merece preocupação. Mas, Johnny, isso é deflagrado pela escola. Na grandíssima maioria das vezes, a escola já sabe que tem a responsabilidade de descobrir que o menino ficou doente, independente da doença que ele teve. Independente se é viral, independente se é bacteriano, se foi meningite, se foi pneumonia. A escola é obrigada a avisar, tem um fulano aqui que tem doença tal, vocês aí da sala precisam ficar ligados. E aí é só entrar em contato com a vigilância sanitária, com o posto de saúde, o acesso mais rápido que você tiver à saúde
entra e vai lá e fala, ó, meu filho entrou em contato com fulano de tal. Aí calma, que eles vão te perguntar qual é a relação que o seu filho tem com aquele caso daquela doença X e vão procurar no livro. Isso está descrito no livro, é com muita calma. É claro que calma não quer dizer lerdeza. É só assim, ó, rapidez e calma, e vai dar certo. Acalma o coração e vai, não fica parado, né? Vai, só vai. Exato. Fazer o que tem que Senão a fazer. gente entra em desespero, Johnny. Isso é muito ruim também, sabe? E acaba levando. Afasta a criança que não era para afastar. E toma remédio que não era para tomar. E toma uma dose maior porque ficou desesperado. Então calma, tá escrito lá no livro. Acessa a saúde, conte a sua história, que alguém vai te falar o que é melhor. Doutor, muito obrigado, viu? O tempo passou tão rápido aqui. Já tá dando 5 horas, voou. Obrigado, viu? Semana que vem a gente conversa Obrigado, mais. gente. Tá bom, obrigado, Will. Vão com Deus, viu? Boa semana para todo mundo.